muitos ainda acham, aliás, a maioria ainda acha, que pela sua justiça, pelos seus méritos, pelas suas forças, conseguem e podem alcançar o reino dos céus. E aí entra a doutrina da justificação pela fé, que diz assim: é de graça, é gratuito, é imputado àqueles que creem. Não existe meio de ser alcançado pelo esforço pessoal, não tem como ser alcançado por obras, não tem como ser alcançado pela capacidade humana. Paulo diz: do 8º dia de vida, aos 40 anos de idade, eu me esforcei, fui o melhor, fiz de tudo para conquistar a salvação, até que eu me encontrei com Cristo, e eu descobri que a justiça dele é imputada a mim, e tudo aquilo pelo que eu sempre lutei, eu considero como perda, não serve de nada para conquistar, para receber a justiça que vem de Deus pela fé. Vejamos outro texto bíblico sobre justificação pela fé, Lucas 18, abra aí. Lucas 18, do verso 9 ao 14, diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Então Jesus está contando essa parábola para quem? Para aquelas pessoas que confiavam em si mesmas e se consideravam justas. O que diz essa parábola contada por Jesus a essas pessoas? 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Certamente que essa parábola aqui deixou em choque os ouvintes de Jesus. Porque grande parte dos ouvintes de Jesus tinham como seus heróis teológicos os fariseus. A outra parte dos ouvintes de Jesus eram fariseus, porque Lucas diz que Jesus propôs essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos. E os fariseus, eles jejuavam, oravam, davam esmolas, eles faziam muito mais do que lhes era exigido nas leis cerimoniais de Moisés. Se você se lembra, no texto que nós lemos de Filipenses 3, Paulo diz que os fariseus eram irrepreensíveis. Aí aparece Jesus e diz assim: se a vossa justiça não exceder em muito a dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Não sei se você tem essa intimidade com o texto bíblico, mas logo depois disso, lá em Mateus 5, Jesus vira e diz assim: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Então Jesus, ele vai estabelecer um padrão humanamente impossível de ser alcançado.
Ninguém era capaz de superar a vida rigorosa dos fariseus. Ninguém. E aí Jesus diz, vocês têm que exceder em muito a vida dos fariseus. Jesus coloca o padrão lá em cima. Jesus diz, é impossível. E aí ele vem e conta essa história. E aí ele conta essa parábola, onde um cobrador de impostos, ou seja, uma pessoa detestável, odiável, está numa posição melhor que a do fariseu. Mas como assim? Qual a explicação? Como entender isso? Se tem que exceder em muito a justiça dos fariseus para ser salvo, e esse cobrador de impostos, miserável, pilantra, ladrão, é considerado justo, como assim? Só é possível compreender se nós entendermos uma doutrina chamada de justificação pela fé somente. Na verdade, toda a teologia da justificação pela fé está contida nessa parábola. De forma simples, de forma direta, Jesus nos ensina essa verdade de forma espetacular. Você nunca fez isso nas suas devocionais, lendo a Bíblia? Você nunca comparou a oração do publicano com a oração do fariseu arrogante? Que contraste! Nos lábios do publicano não existe nada que ele tenha realizado. Ele não diz nada que ele fez. Não existe nos lábios dele nenhum louvor a ele mesmo. Ele sabia que mesmo as suas melhores obras eram pecado. Ele não se dispôs a fazer nada por Deus, porque ele sabia que era inútil. Ele simplesmente chega lá e ele roga, e ele clama pela misericórdia divina. Ele pede que Deus faça por ele o que ele não tinha condições nenhuma de fazer. E Jesus diz, olha, o publicano, ele vai embora, ele se despede, ele vai para sua casa justificado. Ele sai justificado sem fazer nenhum ato de penitência, sem passar por qualquer sacramento ou ritual. O publicano saiu justificado sem realizar uma única obra meritória que fosse. A sua justificação estava completa sem qualquer uma dessas coisas. Por quê? Porque aconteceu unicamente com base na fé. Enquanto isso, o fariseu, cheio de jejuns, cheio de dízimos. Gente, o fariseu dava dízimo de tudo. Você foi na rua, achou 50 reais, tinha que dar dízimo dos 5 reais que você achou. O fariseu dava dízimo de tudo. Cheio de jejuns, dava o dízimo de forma impecável, cheio de obras. E Jesus diz, foi embora condenado, perdido. Como? Irrepreensível, perdido. Ninguém pode chamar a atenção dele nisso aqui, condenado. Qual a explicação? Como que um pecador, como coletor de impostos, cheio de pecado, um pilantra, como que um camarada desse pôde entrar no reino dos céus? E o fariseu correto, certinho, cheio de obras boas, estava perdido.
Como é possível uma pessoa encharcada de pecados tornar-se justa aos olhos de Deus? Ainda mais se lembrarmos que o padrão de Deus estabelecido por Jesus é a perfeição. A única resposta possível é que esse homem, tão odiado pelos outros homens, ele recebeu uma justiça que não era dele. Ele tinha uma justiça que não lhe pertencia. Lembre-se do que disse o apóstolo Paulo no texto que nós lemos no início. Paulo diz assim: eu desprezei tudo, e ele diz, para ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Isso é justificação. Outra importante verdade sobre a justificação encontrada nesse texto, muito importante essa verdade sobre justificação aqui, é a diferença que existe entre justificação e santificação. Segundo Jesus, a justificação do cobrador de impostos foi uma realidade que aconteceu no mesmo instante. Justificação. Não houve processo, não houve intervalo de tempo, não teve medo do purgatório. O verso 14 diz: ele desceu justificado para casa, salvo. Um dos maiores ataques à doutrina da justificação pela fé feita pela Igreja Católica diz respeito a essa mistura que existe entre justificação e santificação. Quando se acredita na justificação pela fé mais sacramentos, mistura-se o quê? Justificação com santificação. Os católicos afirmam que a justificação ela é um processo pelo qual o pecador ele é tornado justo. Os católicos dizem que a justificação compreende todo o processo de santificação. Eu coloquei no esboço, você pode ler aí, palavras do famoso Concílio de Trento. Ctrl+C, Ctrl+V, copiei e colei, está aí, ó. Quem quiser tem acesso ao Concílio de Trento. Na seção 6, no capítulo 7, esse concílio, que foi o concílio elaborado para tentar abafar a reforma protestante, a chamada reforma católica, diz assim na seção 6, no capítulo 7, a justificação não é meramente a remissão de pecados, mas também a santificação e a renovação do homem interior, pela recepção voluntária da graça e dos dons pelos quais um homem injusto se torna justo. Ou seja, eles declaram que a justificação é um processo que dura a vida toda. Na verdade, o processo se estende além dessa vida e entra na outra. Por quê? Porque o purgatório é necessário para apagar a dívida do castigo eterno. Na seção 6, cânone 30, Trento diz o seguinte: se alguém diz que a culpa é perdoada a todo pecador penitente, depois de ter sido recebida a graça da justificação, e que a dívida do castigo eterno é de tal maneira apagada que não fica nenhuma dívida de castigo temporal para ser desconcertada, seja neste mundo, seja no próximo ou no purgatório, antes que a entrada no reino dos céus possa ser aberta, que seja ele anátema. O que esse texto do Concílio de Trento afirma
é que muitos poderão cair pelo caminho e ser perdidos para sempre. Um pouco adiante, o texto do concílio vai dizer o seguinte: aqueles que pelo pecado tiverem caído da graça da justificação recebida, poderão ser novamente justificados mediante o sacramento da penitência. Ou seja, as obras, o esforço humano é necessário para preservar a justificação. Quando crentes pecam, eles precisam ganhar de novo a sua justificação por meio de um sacramento, por meio de um ritual religioso. Gente, esse é o atestado de óbito da doutrina bíblica da justificação pela fé. Agora vejamos ao absurdo que esse concílio chegou. Ele diz assim: se qualquer pessoa disser que pela fé somente o pecador é justificado, com o sentido de que nada mais seja requerido para cooperar a fim de obter a graça da justificação, que seja anátema. Então eles disseram que qualquer pessoa que afirme ser justificada com base somente na fé, sem as obras, que ela seja condenada à maldição eterna. Mas como assim? Como assim? O publicano orou e desceu justificado para sua casa. Não houve processo, não houve intervalo de tempo, não houve medo do purgatório. Quando a santificação é misturada com a justificação, a base para a justificação se torna o quê, gente? A justiça imperfeita do pecador, ao invés da justiça perfeita de Cristo. Se para a justificação ser validada é necessário a santificação, a participação do homem, a obra do homem, essa justificação não é mais só por fé. Quando a justificação é misturada com a santificação, as obras se tornam parte do processo. A fé fica diluída com as obras. Leia o texto de Gálatas. Esse foi o erro dos Gálatas. Inclusive, daqui a 3 domingos, sem ser domingo que vem, o outro, eu termino a exposição em Tiago e vou começar a pregar sobre Gálatas pela manhã. O que me impulsionou a pregar sobre Gálatas foram as mensagens sobre justificação pela fé. Ali a gente vê justificação pela fé o tempo todo. E Paulo vira para os Gálatas e diz assim: olha, vocês estão, ele diz lá, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou das trevas para um outro evangelho. Paulo diz que santificação misturada com justificação, obras, mérito humano misturado com a fé, isso é outro evangelho. Em vários momentos, a palavra de Deus nos ensina que Deus atribui a justiça perfeita de Cristo ao pecador, independentemente das obras. Eu não sei se está aí no esboço, preciso ficar com o esboço aqui no meu lado, para poder acompanhar. Mas se não tiver, abra aí a sua Bíblia em Romanos 4. Romanos 4, versos 4, 5 e 6 dizem assim: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida.
Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, o que diz aí agora? A sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente de obras. Bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente de obras. Onde quer que a Bíblia fale de justificação dos crentes, a Bíblia sempre fala de justificação como um evento no pretérito, algo que ocorreu no passado, lá no momento da fé. Vira aí algumas páginas, Romanos 5, verso 1, olha o que Paulo diz: tendo sido justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. No verso 9 ele diz: como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Ou seja, a nossa justificação é um fato realizado. Justificação não é um projeto inacabado. João vai dizer lá no seu Evangelho, capítulo 5, Jesus falando: quem ouve a minha palavra e crê, passou da morte para a vida. A pessoa, ela está salva sem passar por qualquer sacramento, por qualquer ritual. A pessoa redimida, ela não fica nenhum período no purgatório. O maior exemplo disso é o ladrão na cruz, é o clássico exemplo. Mediante a prova de sua tão pequenina fé, Jesus Cristo lhe disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você não vai precisar passar por purgatório, por nada, você vai direto para o céu, porque você está justificado. Não foi exigido dele nenhum sacramento, nenhuma obra para que ele obtivesse a justificação. Então, não deixe que ninguém, nenhuma ideologia, nenhuma instituição deturpe a mensagem bíblica. O que a Bíblia diz é que a justificação é um ato completo e perfeito, enquanto que a santificação é um processo progressivo, mas incompleto. A justificação ocorre uma única vez, a santificação é um longo processo que perdura até o último dia das nossas vidas. A justificação, ela é extrínseca, ou seja, ela ocorre fora de nós, enquanto que a santificação, ela é intrínseca, tem lugar em nosso íntimo. A justificação declara o pecador justo, a santificação faz o pecador justo. Metaforicamente falando, a justificação é o ato de um juiz, é aquilo que o juiz declara ao nosso respeito. A santificação consiste no trabalho de um cirurgião, é algo que é feito em nosso interior. Ninguém cresce com justificação, somente com santificação. A justificação, ela remove a culpa do pecado. Justificação tem a ver com o nosso status legal diante de Deus. Já a santificação luta contra o poder do pecado, tendo a ver com a nossa condição espiritual. A justificação, ela restaura o favor de Deus, enquanto que a santificação, ela restaura a imagem de Deus em nós. A justificação, ela concede aos redimidos o título para o céu, a ousadia para entrar no céu.
Enquanto que a santificação é a adequação para o céu, é a preparação necessária para o céu. A justificação é o criminoso perdoado. A santificação é o paciente curado. Na justificação, nós somos passivos. Nós não temos nenhuma contribuição. Na santificação, nós temos parte naquele processo. Embora tudo proceda da graça de Deus, nós agimos ativamente. Compete-nos fazer uso dos meios de santificação, a palavra de Deus, a oração, a obediência aos mandamentos, as ordenanças, a adoração. Deus certamente Ele está ativo nos dois processos. Como Paulo vai dizer em Efésios 2:1, é Ele quem concede a vida à pessoa morta em delitos e pecados. O que é isso? Justificação. Mas como ele disse em Filipenses 1:6, é Ele quem concede a fé para que essa pessoa cresça em Cristo, santificação. Entender o que é uma coisa e o que é outra coisa é importantíssimo, não apenas para a nossa salvação, não apenas para a nossa santificação, mas para a nossa salvação. Irmãos, há muito tempo que eu ouvi uma frase que tem me acompanhado muito, tem me acompanhado desde então e tem me abençoado muito, que diz: quem crê errado não vive bem. Quem crê errado não vive bem. Que coisa extraordinária. Que coisa fantástica. Que coisa libertadora é crer que Jesus Cristo realizou tudo por mim. É crer na doutrina da justificação pela fé. É entender que não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais. Não há nada que eu possa fazer para Deus me amar menos. Isso é justificação pela fé. Quero dizer para vocês que o que sustenta a minha fé diante de amigos incrédulos que eu tenho, diante das incoerências desse mundo, diante das leituras que eu faço, e principalmente diante da imagem que eu vejo no espelho, diante do pecador que eu sou, o que sustenta a minha fé são essas verdades. Crer nisso daqui me mantém seguro no caminho para o céu. É justificação pela fé e as chamadas doutrinas da graça que não permitem que o meu pé resvale, que não permitem que eu saia do caminho. Irmãos, que coisa extraordinária é crer nessas verdades. Isso é libertador. E o que eu quero dizer para vocês é que
existe muita gente convertida, irmãos e irmãs nossos, que vivem vidas terríveis,